Graça e paz a todos. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um sermão dominical. Então, nós hoje vamos falar sobre a vinda do Espírito Santo. Nós vamos abrir as nossas Bíblias. Se você tem uma Bíblia comigo, se não tem, acompanhe a leitura. No Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 16, do 5 ao 15. Capítulo 16, dos versículos 5 a 15. Diz assim: E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós pergunta, para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vos-lo-á de anunciar. Um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, porque vou para o Pai. Então, Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos hoje, 11/4, mais um domingo. E hoje nós vamos falar sobre, Deus abençoe a todos, Deus abençoe a cada pessoa que está junto conosco. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo continuará a obra iniciada por Jesus Cristo. O Espírito Santo continuará a obra. A obra de Cristo. Para que a gente entenda esse texto, é necessário a gente entender o contexto. Quando Jesus está se despedindo dos discípulos, seu ministério está terminando, sua paixão, a palavra paixão quer dizer sofrimento, sua morte, sua ressurreição se aproximam. E Jesus agora vai alertar os discípulos. Até então, Jesus não havia se preocupado com a continuidade da sua obra e com a proteção daqueles que abandonaram tudo para segui-lo. Mas agora, o momento é especial. Os judeus tomaram uma decisão, porque muita gente estava se convertendo ao cristianismo,
de amaldiçoar, de lançar um anátema, uma maldição sobre aqueles que mudassem da sua religião para o cristianismo. E agora Jesus vai mostrar aos seus discípulos que eles serão perseguidos, que eles enfrentarão dificuldades, porque até então os holofotes estavam sobre Jesus. A ira do mundo, o ódio do mundo estava sobre a pessoa de Jesus. Os discípulos eram coadjuvantes nessa tarefa. Eles estavam ali também aprendendo. Então, Jesus conseguia atrair para si o ódio, o rancor. Então, as pessoas queriam acabar com Jesus. Mas Jesus sabia que após sua morte, os discípulos seriam os próximos alvos da ira do mundo religioso e do mundo pagão. Então, dentro desse contexto, Jesus agora, ele vai mostrar a necessidade da vinda do Espírito Santo, que ele não vai deixar as pessoas órfãs. Então, Jesus agora vai falar isso para os discípulos, porque eles estão agora ali precisando da bênção de Deus. Então ele diz assim, nós vamos ver hoje esse texto, eu dividi esse texto em 3 partes. A vinda do Espírito, a obra do Espírito e a liderança do Espírito, ou a revelação do Espírito, certo? Então nós vamos estudar hoje sobre a vinda do Espírito. Então nós vamos começar a nossa meditação. Deus abençoe Deise, Deus abençoe. Em primeiro lugar, Jesus vai falar da vinda do Espírito. Jesus reúne os discípulos e ele diz assim, e agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Quando Jesus revela aos discípulos que ele vai retornar ao Pai, agora todo mundo emudece. A tristeza invade os corações. Eles não teriam condições de acompanhá-lo. Eles não entendem o que Jesus quer dizer com vou para meu Pai. E Jesus disse, eu vou e vocês não me verão mais. Então qualquer pessoa que ama Jesus profundamente, que largou tudo para seguir o seu projeto, imagine como esses discípulos ficaram. E Jesus disse que ninguém ousou perguntar naquele momento. E existe uma discussão teológica, porque em outros textos os discípulos perguntam, para onde vais? Mas nesse momento Jesus não está dizendo que ninguém não perguntou. Ele está dizendo que naquele momento todo mundo recebeu a notícia, e essa notícia da partida em breve de Jesus Cristo, e que ele deixaria os discípulos, os deixa sem palavras, os deixa
profundamente abatido. Porque é assim que fica qualquer ser humano que teve um encontro com Jesus e que se ausenta e que sente a ausência de Jesus. Porque a ausência de Jesus numa vida, ela é devastadora. Porque quando um ser humano ele não tem mais a presença graciosa de Jesus em sua vida, ele entra em uma profunda depressão. O sentido da vida se esvai. E aí Jesus agora mostra, porque para quem conheceu a Jesus, a partida de Jesus é triste. Para quem não conhece a Jesus, para quem conhece só de ouvir falar, para quem é religioso só da boca para fora, e para quem diz que crê em Jesus só porque nasceu em um país cristianizado, isso não tem muita importância. Mas para quem conheceu a Jesus, andou com ele, ouviu, viu, ele dizer que vai embora é altamente dolorido. É profundamente impactante. Então Jesus agora, antes, porque vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Então agora Jesus diz, olha, a minha partida deixou o coração de vocês triste. A palavra que eu disse roubou, tirou de vocês, removeu toda a alegria. E qualquer pessoa que é cristã de verdade, se ouvisse isso de Jesus, Jesus dissesse, olha, eu vou me ausentar da tua vida, você não imaginaria a tristeza. Não porque o diabo fosse pegar essa pessoa sem Jesus, não. É porque a presença de Jesus é doce, a presença de Jesus ilumina a nossa vida. A presença de Jesus nos garante vitória. A presença de Jesus Cristo enobrece a nossa vida. A presença de Jesus nos faz crescer. A presença de Jesus nos consola. A presença de Jesus nos faz sentir abrigados, queridos e amados. Então, se alguém que faz isso por nós diz que vai embora, então o impacto é enorme. Então o impacto é tremendo. Aí Jesus agora, em terceiro lugar, ele diz, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Jesus agora fala da presença do Espírito Santo, do Paráclitos. A palavra pode ser traduzida por advogado, consolador, ajudador, confortador, né? Vem da palavra, da preposição parar, ao lado de, e kaléu. E daí onde vem a palavra advogado, alguém que foi chamado para ficar ao lado de outro. Então Jesus diz, olha, eu digo-vos a verdade, convém que eu vá. Porque na economia divina, na teologia, é um nome usado na teologia para falar dos diferentes papéis das diferentes pessoas da Santa Trindade.
cada pessoa tem o seu papel. E o papel de Jesus, ele estava acabando. A tarefa dele, né, inicial, estava acabando. As três pessoas da Trindade agem em conjunto, mas cada uma realiza uma parte. Então, o Filho foi enviado para pregar, para viver, para mostrar ao mundo como seguir a Deus e morrer para pagar os nossos pecados. Então Jesus estava já vendo, vislumbrando, sentindo a agonia da cruz que se aproximava. E ele agora está preocupado com os seus discípulos, que vão ficar neste mundo. E aí ele fala da vinda daquele que os consolaria, daquele que mostraria a eles que Jesus venceu a morte, daquele que viria para assumir o comando dos discípulos. Porque o verdadeiro vigário de Deus na terra, de Cristo, é o Espírito Santo. Vigário é uma palavra que significa alguém que substitui outra. Então, quem é o vigário de Deus na terra é o Espírito Santo. Qualquer outra pessoa que queira esse papel de ser o vigário de Cristo na terra está equivocado. Não está seguindo e não está vendo direito o ensino claro do Novo Testamento. Que Jesus vai e quem vem para assumir o seu lugar é o Espírito Santo, para dar continuidade à sua obra. E Jesus disse, olha, vou abrir o jogo com vocês, convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Então Jesus está dizendo, minha obra está terminando. Eu vou morrer no lugar de vocês, vou ressuscitar, e aí a salvação estará estendida a todos vocês. Mas aí eu e o Pai enviaremos o Espírito Santo. E aí nós estaremos trabalhando em conjunto. Mas o líder, aquele que vai dirigi-los, guiá-los, estará aqui convosco. E Jesus diz, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Em outro texto diz assim, o Espírito Santo ainda não veio porque Jesus não fora glorificado. Ou seja, para que o Espírito Santo viesse, Jesus teria que ter acabado sua obra. Terminado sua obra de salvação. E retornado à direita do Pai, para que o Espírito Santo começasse a sua obra. Então Deus é alguém altamente organizado. Então Jesus diz, convém que eu vá. Por quê? É porque Jesus e o Espírito Santo não podiam trabalhar juntos? Podiam. É porque, como eu já disse, na economia divina, cada um tem o seu papel. E agora o Espírito Santo vai expandir. Jesus, porque tinha um corpo, ele não podia estar corporalmente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, se ele estava em Cafarnaum, o corpo dele não podia estar também em Jerusalém, mesmo que ele pudesse estar em espírito em todo lugar. Mas corporalmente ele tinha que estar limitado a uma casa, a um lugar, a uma cidade. Mas o Espírito Santo não.
o Espírito Santo pode estar comigo, com você, com os africanos, com os indianos, com os japoneses, com os chineses, com os árabes, com os europeus, com os americanos, né, do norte, do sul, central, os asiáticos. O Espírito Santo não conhece barreiras. Então Jesus disse: é mais negócio para vocês que eu vá. Porque se eu não for, se eu não terminar minha obra de salvação, ele não virá. E se o Espírito Santo veio, significa que Jesus Cristo terminou a sua obra de salvação. A sua obra de salvação. Ela foi completa, perfeita e aceita pelo Pai. Lá no Antigo Testamento, quando Deus instituiu o sacerdócio, que é parecido com isso aqui, que o Antigo Testamento era sombra e o Novo é realidade, Deus mandou preparar um tabernáculo. Fizeram sacrifícios, consagraram o sumo sacerdote e os sacerdotes. E Moisés fez tudo segundo o script de Deus. E quando aconteceu isso, a Escritura diz que saiu da nuvem que cobriu o tabernáculo, que era Kavod, que os judeus mudaram o nome para Shekinah, que era a glória visível de Deus. Esta glória de Deus, desta glória, saiu um fogo que acendeu o altar dos holocaustos. E Deus disse: olha, o trabalho de vocês agora é não deixar este fogo se apagar. E o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Então, o trabalho dos sacerdotes era sempre estar alimentando este fogo que tinha sido acendido pelo próprio Deus como manifestação da sua aprovação, como dizendo: eu recebi os sacrifícios, eu me agradei, está tudo do jeito que eu quero, então por isso eu vou mandar a confirmação. Então a vinda do Espírito Santo é a confirmação de que Jesus fez tudo para nos salvar de maneira correta. Por isso o autor de Hebreus vai nos dizer que com um único sacrifício aperfeiçoou para sempre os que por ele se chegam a Deus. Então, agora vem a obra do Espírito Santo. Jesus disse: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, esse verbo tem causado discussão no mundo acadêmico. Convencerá. Porque este verbo, na língua grega, é o verbo estoko. E este verbo tem elencos, melhor dizer, elencos. E eu vou mostrar para você aqui o que significa esse verbo elencos, que ele está no futuro, elenxi. É sentenciar, refutar, repreender severamente, ralhar, admoestar, reprovar, exigir prestação de conta, mostrar para alguém a sua falta, exigir uma explicação. Tudo isso no verbo elencos, elenco, que é o verbo convencer. Então, existem duas interpretações. Alguns teólogos, como o F.F. Bruce, ele diz que o Espírito Santo veio para condenar o mundo. Já o D.A. Carson,
ele diz que nós não podemos interpretar desta maneira, de que o Espírito Santo veio simplesmente para condenar este mundo, para dizer, olha, a sentença de vocês já está dada. Então esse verbo convencerá pode ser no sentido de chamar a pessoa, mostrar a ela a sua maldade, mas dar a ela a alternativa de arrependimento. E outros dizem que é simplesmente mostrar a maldade. Que o Espírito Santo veio simplesmente para dizer, ó, vocês não creram no Cristo. Vocês cometeram o pecado de não crer nele. Então o Espírito Santo vem para deixar isso bem claro. E eu acredito, como o D.A. Carson, que significa as duas coisas, que o Espírito Santo vem para mostrar a maldade do mundo e para que eles possam, convencidos de sua maldade, arrependerem-se e em fé voltarem para Jesus Cristo. Então Jesus diz que o Espírito Santo faria três coisas. Ele convenceria, ou seja, ele mostraria, ele denunciaria, elenco, o mundo. Então é uma obra não para com os discípulos. É uma obra para com os não regenerados. Para com aqueles que ainda não exerceram fé pessoal em Jesus Cristo. E ele diz do pecado, da justiça e do juízo. Então seriam três pontos que o Espírito Santo abordaria neste intervalo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus Cristo, que é o que ele está fazendo hoje. E ele diz assim, do pecado, porque não creem em mim. Então qual seria o pecado que o Espírito Santo mostraria ao mundo? Era o pecado da incredulidade em relação a Jesus. É o pecado de não crer no Filho de Deus, naquele que veio e deu todas as provas, que era o Filho de Deus prometido no Antigo Testamento, mas mesmo assim, como ele não se enquadrou no esquema do povo, tanto da religião como da política, como social, ele não se enquadrou naquilo que as pessoas esperavam, porque o mundo quer assim, o mundo não quer um Salvador que venha e diga, você está perdido, e a maneira de você se salvar, você ser salvo, é que alguém de fora venha e te salve, e eu vou salvar você. Mas o mundo não, o mundo quer dizer assim, não, eu quero um Salvador que seja assim e assim e assim. Eu não quero um Salvador que venha me culpar de pecado, que venha mostrar os meus erros. Eu não quero que o Espírito Santo venha e abra o meu coração, e exponha e me ponha pelo avesso e mostre quão mal eu sou. Isso eu quero esconder. Então nós estamos numa sociedade que quer assim, não, eu quero jogar para debaixo do tapete, eu não quero expor isso.
Mas o Espírito Santo vem para expor a maldade do ser humano em relação à sua rejeição a Cristo. Por quê? Porque o ser humano é assim. O ser humano, ele não quer ir ao médico. De jeito nenhum. Até que um dia ele precisa. Passou mal, fez o exame. E aí foi diagnosticado que ele estava com uma doença seríssima. Aí sim, aí ele corre para o médico. Aí ele, a sua resistência é demolida, é destruída, e aí ele vai. E é isso que o Espírito Santo vem fazer. Todos nós somos resistentes a admitir, moço, que somos pecadores. A gente se acha bom. A gente se acha maravilhoso. A nossa mãe diz que nós somos maravilhosos. Nós nos achamos maravilhosos. A gente diz glória a mim, louvado seja eu. Mas quando o nosso coração é exposto, quando aquele que sonda até mesmo as profundezas de Deus, o Espírito Santo que me conhece, que conhece cada ser humano, ele vem e nos expõe e nos abre os olhos e revela a maldade do nosso coração imediatamente, meu amigo. Nós corremos para Deus. Nós queremos ser purificados, nós não queremos morrer daquele jeito. Nós não queremos continuar daquele jeito. Quem diz eu não me arrependo de nada do que eu fiz, é porque nunca teve uma experiência com o Espírito Santo. Qualquer pessoa que teve uma experiência com o Espírito Santo descobre que é mau, que é perverso. A minha santa mãe, é que eu estava explicando para ela sobre a doutrina do pecado, e que eu e você já nascemos pecadores. E um dia ela estava em casa, no apartamento dela, e viu um filhotinho de escorpião. E aí ela pegou a chinela para matar. Mas ela teve dó, era tão bonitinho. Era tão bonitinho. E tão pequenininho. E aí ela, por um momento, resolveu não matar aquele escorpião. Mas aí ela pensou, ele vai crescer. Ele vai crescer, ele vai ficar aqui por trás dos móveis, e ele vai crescer. E aí quando ele tiver maior, ele já tem veneno, ele já é escorpião, ele não vai mudar, ele não vai virar uma borboleta. E aí a mamãe foi lá e disse, você é pequeno, mas é escorpião, e matou. E aí ela me disse, meu filho, agora eu entendi o que você quis dizer. Todos nós somos escorpiões, meu amigo. Eu e você não somos bons. É isso que o Espírito Santo veio nos dizer. É isso que o Espírito Santo veio nos convencer. De que a rejeição que nós temos para com os ensinamentos de Jesus, para com a pessoa de Jesus, de que nós não queremos nos dobrar a Ele, isto é uma evidência da nossa maldade, do nosso coração corrompido, dos nossos desejos malignos, da dureza do nosso coração. Então, o que a gente faz para aquietar a coisa? A gente simula ser cristão. A gente é cristão da boca para fora, a gente diz eu creio. A gente faz algumas coisas, a gente vai a uma missa, a um culto, a gente frequenta uma igreja, mas a gente não quer se aprofundar com Cristo. A gente continua se achando maravilhosos.
A gente não tem noção do pecado. A gente não teve experiência com o Espírito Santo. E a gente não quer que o Espírito Santo esfregue em nosso rosto a nossa maldade. Então a gente se aliena. A gente começa a falar dos outros. Por isso que é tão bom falar dos outros. Porque falar do outro faz eu esquecer de mim. E o Espírito Santo veio para esfregar no meu rosto e no seu e dizer, ó, você é mau. Você é pecador. Não importa se você nunca matou, roubou. Uma cobra, ela não é cobra quando pica alguém. Ela não é cobra quando mata alguém. Ela é cobra desde o dia que nasceu. Uma cobra não se torna cobra. Uma cobra já nasce cobra. Assim, um pecador não se torna pecador. Nós já nascemos pecadores. Pé de manga dá manga, pé de gente dá pecado. Mas nós não queremos ver isso. E o Espírito Santo veio para mostrar, olha, a sua falta de profundidade com Jesus, a sua falta de engajamento, o seu não querer seguir a Ele, as suas dificuldades que você bota, as prioridades que você coloca na frente, são evidências claríssimas do seu pecado no coração, da sua maldade. E você precisa urgentemente se voltar para Deus e ter uma relação com Deus de arrependimento e dizer, Pai, eu até hoje relutei, eu até hoje resisti, mas eu agora fui convencido pelo Espírito Santo e Ele mostrou com A mais B que eu sou pecador, que eu não sou aquela pessoa boazinha que eu imaginava que eu era. Que assim como a cobra não precisa picar alguém, matar alguém para ser cobra, eu também já nasci cobra. Pai, eu quero ser transformado. Então o Espírito Santo veio para chegar e dizer para mim, ó, você não é bom. Porque se você cresce em Jesus Cristo, você o aceitaria, você receberia todos os seus ensinos e você colocaria todos os seus ensinos na sua vida diária. E você faria dele a prioridade. O assunto principal da sua vida seria ele e o seu reino. E como ele não assume o primeiro lugar na sua vida, como você nunca se envolveu com ele de verdade, como o seu envolvimento com ele é nominal, isso é evidência clara de que você é um pecador resistente e que resiste à iluminação do Espírito Santo. E aí Jesus diz assim, da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Jesus disse, a segunda coisa que ele vai mostrar para vocês é, olha, no meio de vocês andou um justo. O único ser justo que pisou e palmilhou essa terra, andou no meio de vocês, oportunizou a vocês ver, aprender, compreender o que é uma vida de justiça, de dikaiosine. Mas vocês o rejeitaram. Vocês viram a justiça encarnada, andando, agindo, curando, libertando, salvando, trazendo paz, consolo, aquietando o mar. Vocês viram que ele era justo.
Ele disse para vocês, quem me convence de pecado? Qual é o ser humano? Que pode dizer isso? Qual ser no universo que pode chegar para a multidão e abrir a boca e dizer, quem de vocês me convence de um pecado? Quem de vocês pode fazer uma acusação e provar que eu cometi um pecado? Então Jesus, ele convencerá o mundo, ele mostrará ao mundo, ele passará em rosto a minha justiça. E então, se eu sou justo, por que eu morri? Por que vocês me mataram? Por que vocês me rejeitam? E se você me rejeita, com a iluminação do Espírito Santo da minha justiça, significa que você é injusto. Porque se você fosse justo, você me receberia com alegria, porque justo com justo se entende. E sabe por que o mundo não entendeu a Cristo? Porque o mundo é um mundo de gente injusta. De gente que não tem justiça. De ímpios que se travestem de justos. De gente que se imagina boa, mas que é desmascarada, porque não aceita o chamado de Jesus Cristo para andar como ele andou, para segui-lo. Porque Jesus diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas muita gente não quer isso. E o Espírito Santo veio para dizer, olha, se você tivesse certeza da justiça de Cristo, se você tivesse compreendido a justiça de Cristo, e não somente que ele é justo, mas que ele pode justificar você, você teria atendido o seu pedido. E como você não atendeu, significa que você não é justo, que você não é da justiça, que você é injusto e que você gosta da injustiça. E que a sua opção já foi feita. Você fez opção pela injustiça. Você não fez opção pela justiça. Porque quando você faz opção por Jesus Cristo, você está dizendo, ele é justo e eu quero estar do lado do justo. Eu estava na injustiça, mas eu não quero mais viver na injustiça. Portanto, uma vez que eu compreendi isso, eu quero mudar. E se você não muda, significa que você já fez a sua escolha. Você é injusto e é na injustiça que você quer permanecer. E aí Jesus diz, e do juízo? Ele veio para esfregar na cara. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ele não veio simplesmente para mostrar que eu sou justo, para mostrar que vocês não creem em mim. Ele veio para mostrar, para revelar, né, que vai haver juízo, que vai haver prestação de contas. E que essa prestação de contas já começou, porque o príncipe deste mundo, o diabo, já está, não estará, já está julgado. Ele já foi julgado, condenado e não pode mais se arrepender. Por quê? Porque ele viu a justiça de Cristo. Ele viu a mensagem de Cristo. E o que ele fez? O que o diabo fez com
a mensagem de Cristo, ele se opôs. Ele fez tudo. Jesus disse, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e retira do coração. O diabo que já está condenado se opõe à fé em Jesus Cristo. E quem está do lado do diabo, quem segue seus passos, é aquele tipo de pessoa que não somente não crê e nem deseja crer, como não quer que ninguém creia. E fará o possível para obstacular, para colocar obstáculo à obra de Jesus Cristo. Todo seguidor do diabo, porque uma pessoa não é seguidor do diabo porque ela fez um pacto. Não, tem um monte de gente, coitado, que fez pacto por causa da ignorância. O seguidor do diabo é aquele que ouve a mensagem do Senhor Jesus Cristo e ele se opõe a ela, e ele não quer, porque ela escancara a maldade do coração dele. Porque ela faz com que gente ruim mude. Por que o diabo tem tanta raiva do Evangelho? Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quanta gente que estava nas mãos do diabo, quanta gente que era má, perversa, que vivia uma vida completamente diabolizada, nas garras de Satanás, debaixo do poder das trevas, e de repente uma luz brilha, a luz do Evangelho. Uma pessoa simples, sem cultura, numa praça, com um microfone que ora funciona, ora não funciona, anuncia o Evangelho simples, poderoso de Jesus Cristo. Aquela pessoa drogada, prostituída, adoecida, usada, abusada, maltratada, jogada fora, espirrada, aquela pessoa é alcançada pelo poder do Espírito Santo e ela compreende que a fé em Jesus Cristo é o que ela precisa, que Jesus Cristo é justo. E aí o diabo fica louco, porque ele não pode impedir e também não pode mudar. Porque ele já tomou a decisão dele, ele já fez a opção pelo mal, e a decisão dele, como ele é um ser eterno, é uma decisão eterna, não há como voltar atrás. Mas o ser humano pode. Você hoje pode voltar atrás. Você hoje pode ouvir o Evangelho de Jesus e dizer, eu quero voltar atrás. Você hoje pode dizer, ele é justo, tudo o que ele disse era verdade, é o único justo. E você hoje pode saber, o príncipe deste mundo já está julgado, o negócio já começou. Você está pensando que Deus vai aguentar a vida toda, toda a eternidade, o mundo deitando e rolando? Você está pensando que Deus vai deixar a mídia, esses filósofos, esses ditos intelectuais, as pessoas que não estão nem aí só porque estão cheias de saúde, que você pode olhar, geralmente a pessoa está cheia de saúde, tem dinheiro, aí ela fica longe de Deus, ela tem estudo, ela foi estudar em Harvard, ela estudou fora, então ela se acha acima de todo mundo, e ela se acha ela acha que fé em Deus é coisa de gente simplória, então essa pessoa não tem fé, ela diz, eu sou ateu, ateia, até
Se ela tiver sorte, ela começar a envelhecer, bater um monte de doença, vir um monte de medicamento para ela, ou uma Covid, ela está entubada, chupando assim o ar, para poder, lutando pela vida, meu amigo. Eu conheço um pastor que ele disse que vinha no avião e deu uma turbulência, começou a tremer tudo, parecia que o avião ia despedaçar. Ele disse, de repente houve um avivamento. Até os ateus que estavam lá dentro estavam pedindo a Deus que o avião não caísse. Diz que todo mundo começou era rezar, a orar, pedir, a fazer prece na hora. É muito fácil ser ateu, com dinheiro no bolso, com saúde. Eu quero ver ser ateu, eu quero ver ser descrente, eu quero ver falar mal de Deus, no leito, lutando com a Covid assim, puxando o ar, assim, e olhando cada dia um morrendo, a fila aí tá grande, tem um morrendo, morreu ontem, morreu um agora, morreu há 15 minutos, morreu há 20 minutos, morreu há meia hora, será que eu sou o próximo? Aí eu quero ver a pessoa dizer, encher a boca e dizer, eu sou ateu. Não quero Jesus. Não quero. Aí no instante está todo mundo quebrantado. Todo mundo humilde, todo mundo aceitando oração. Até os médicos. Estão tudo orando agora, tudo com medo de morrer de Covid. Está todo mundo agora com temor a Deus. Está todo mundo agora, rapaz, o negócio é sério, vamos colocar um monte de máscara, vamos colocar uma em cima da outra, vamos colocar luva, vamos lavar tudo, o negócio está sério, é gente morrendo, o pessoal não está, o trator está abrindo cratera, vala, está colocando gente lá de todo jeito, e nós estamos vendo aqui, o negócio está sério. Então agora a nossa incredulidade vai para o espaço. Quem aí sabe rezar, quem aí sabe orar. Então antes de começar o plantão, pessoal, vamos rezar, vamos orar. Então está todo mundo agora temente a Deus. Então o que acontece? Jesus diz, quando ele vier, convencerá o mundo da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Porque o príncipe deste mundo já está julgado, já começou. E todos aqueles que agem como o diabo já estão julgados. Todos aqueles que se opõem ao Evangelho, todos aqueles que não reconhecem a justiça de Jesus Cristo, todos aqueles que negam que haverá um juízo, que Deus chamará as pessoas para prestarem contas, todos aqueles que acham que essa vida, aproveite pessoal, que essa vida é a única, todos esses vão ter uma surpresa, porque o juízo começou com o chefe da maldade, porque o príncipe deste mundo já está julgado, porque o diabo não é rival de Deus. Porque o diabo não é rival de Deus. Deus não tem rival. O diabo fosse lutar com Deus, era semelhante o mosquito chamando o elefante para briga. E isso ainda é uma ilustração fraca. Deus não tem rival. O diabo é rival de Deus num sentido só, em ser do contra, mas a única coisa que ele é do contra. É igual o partido, coitado, de oposição fraco, que fala, mas no final a situação é que faz tudo. E o outro só fala, mas não faz nada, não impede nada. Porque não tem poder. É inimigo? Mas é inimigo que só faz barulho. Ou como dizemos aqui no Nordeste, zoada. Aí agora a revelação do Espírito Santo. Jesus diz que o Espírito Santo vem, que o Espírito Santo vai mostrar
que as pessoas não creram em Jesus e, para disfarçar, arrumaram uma religião simbólica, religião cheia de misticismo, e Jesus está dizendo que o Espírito Santo vai dizer: olha, o juízo já começou. Você já escolheu o seu lado. Se você é contra o Evangelho, se você é contra a justiça, se você é a favor de ideologia de gênero, se você é a favor de casamento de homem com homem, mulher com mulher, você tem direito à sua opinião, mas você já escolheu o seu lado. Você já escolheu o seu lado. Você pode ser a favor do aborto. Você pode dizer que Deus não existe. Você pode dizer o que você quiser. Você tem esse direito. Agora o Espírito Santo diz que você já fez a sua escolha, você já tem o seu lado e você já tem o seu chefe. Você que é corrupto, você que é pastor bandido, você que é crente bandido, você já escolheu. E aí ele diz que o Espírito Santo trará revelações, aprofundará aquele povo em revelações já feitas. Porque o Espírito Santo não revela nada que o Senhor Jesus não tenha revelado. Ele não vem trazer novas revelações, mas ele vem abrir o nosso entendimento para as coisas já reveladas, que nós não temos condição de entender por nós mesmos. Porque qual é o papel do diabo? É trazer revelação nova. Por quê? Porque ele sabe do poder do Evangelho. Porque ele sabe do poder da vida justa de Jesus Cristo, do exemplo e da sua morte em nosso lugar. Porque ele sabe do poder que tem uma pessoa que se arrepende e que ela é transformada, que não há poder no inferno para segurar uma pessoa que descobriu que é injusta, que é má, que é perversa e que quer mudar sua vida e que apela para Jesus Cristo, porque a Bíblia diz: todo aquele que o invocar será salvo. E por isso ele não quer que o mundo ouça o verdadeiro Evangelho. Então, como ele sabe que o Evangelho é poder, e uma vez que eu e você somos convencidos de que nós somos pecadores, que Jesus é justo e nós não queremos a justiça dele, e que o capeta já está condenado, e quem anda fazendo as mesmas coisas do diabo já escolheu sua liderança, mas a pessoa descobre, o Espírito Santo chega e mostra isso, e a pessoa entra em desespero. E aí ela clama para o único nome que pode salvá-la. Porque a Bíblia diz: todo aquele que o invocar será salvo. E aí a pessoa clama: Jesus, como aquele ladrão da cruz, tem misericórdia de mim. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então a pessoa dá esse brado de grito. É como Pedro, quando está afundando na tempestade, ele diz: salva-me, e Jesus estende a mão. E eu quero dizer para você esta noite, que o Espírito Santo abriu sua mente, iluminou, que mostrou que você se mantém rebelde contra Jesus Cristo, que você não quer seguir a justiça dele e que você está do lado do diabo. E você hoje descobriu isso. E se você descobriu isso, você é um bem-aventurado. Porque você pode agora invocar o nome do Senhor. Você pode agora dizer: Senhor, socorro, salva-me. E só pode ser salvo quem se acha condenado.
E aí o Espírito Santo, Jesus disse, olha, o Espírito Santo quando vier, ó, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Jesus disse, eu tenho tanta coisa para ensinar vocês. E tem gente que entra no cristianismo com 6 meses diz que está liberto. Porque ele imagina que ser liberto é deixar de usar calça comprida, é de usar batom. Essa noção que muita gente tem de liberdade. Ele diz, ainda tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Vocês ainda estão como uma flor que desabrochou. Vocês estão como crianças. Ele diz, mas quando vier aquele espírito da verdade, não o espírito do engano, não o espírito da mentira, é o Espírito da verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Aí a gente pergunta, mas o que é a verdade? Como Pilatos perguntou. E Jesus responde. Ele diz assim, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade não é a profecia da irmã Chiquinha. A verdade não é a visão do irmão João. A verdade não é o que a minha avó disse. A verdade não é o que diz a filosofia. A verdade é a palavra de Deus. Quer você creia, quer não creia. A verdade é a palavra de Deus. E é ela que nos guia, e é por ela que o Espírito Santo nos orienta. E qualquer cristão que foi transformado e teve um encontro com Deus, vai ser alguém da palavra. Nós temos gente que usa a palavra de forma pagã, que manda abrir texto para Deus falar. Isto é paganismo travestido de cristianismo. A Bíblia é uma mensagem única do princípio ao fim, do Gênesis ao Apocalipse. E Deus não anda falando com ninguém assim, pá. Você abre um texto. Você já imaginou? Se você está orando pelo seu filho que está doente, e você vai, eu vou pedir uma palavra ao Senhor aqui para ver o que eu faço com esse meu filho que está doente. E aí cai num salmo imprecatório. Aquele salmo que diz, pega os seus filhos e dê com eles nas pedras. Você vai fazer isso? Você vai abrir a Bíblia, Senhor, meu filho está doente. Senhor, me dê uma resposta. E aí você abre, orou e pá, caiu, dá com os seus filhos nas pedras, esmaga-lhes o crânio. Você vai fazer isso? Não, você não vai. Porque qualquer pessoa com um pingo de juízo, ela sabe que o cristianismo é regido pela palavra de Deus, não por versículos editados, por tirar uma parte daqui, uma parte dali, uma parte daquela. Você não queria, e eu não quero, que alguém chegue, pegue o que eu disse aqui e tire o todo e pegue apenas partes e edite e faça o que ele bem quiser. Não. Eu e você, se nós temos um encontro com Deus, a gente não faz assim. A gente já deixou as crendices, a superstição. A gente já deixou a adivinhação. A Bíblia não é mais uma roleta. A Bíblia é a palavra de Deus, o instrumento que o Espírito Santo guia para nos dar diretrizes, para nos mostrar o caminho de Deus. E aí Jesus diz, mas quando ele vier, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Jesus diz, o Espírito Santo foi instruído pelo Pai. Ele já sabe o que vai dizer. Ele não vai inventar. Ele já tem uma palavra para dizer para vocês. Ele já sabe tudo. Inclusive o que ainda está por vir.
Ele já sabe o final da história. E eu quero dizer para você, pastor não inventa sermão. Pastor expõe a palavra de Deus que já está escrita. Nós apenas pegamos, lemos e explicamos. Quem inventa sermão não está pregando a palavra de Deus, está pregando sua própria palavra. E Deus não tem compromisso com as minhas palavras. Deus tem compromisso com a palavra dele. E ele diz, quando ele vier, não falará de si mesmo. Ele não vai inventar. Ele não vai inventar, ele vai dizer o que ele ouviu. Então eu e você não temos que inventar, o verdadeiro cristianismo não inventa. Todas essas invencionices que estão por aí têm atrapalhado a pregação do evangelho. Nós temos um monte de gente que está fazendo gol contra, que está jogando contra com as suas invencionices. Então inventaram um monte de coisa, inventaram um monte de coisa que a Bíblia não diz, recortaram, editaram as Escrituras e por isso vão prestar contas a Deus. Porque nem o Espírito Santo veio para mudar as coisas. Porque ele não veio para dizer, olha pessoal, Jesus fez uma coisa, eu fiz outra. Não, ele disse, eu vim aqui para aclarar, para iluminar, para mostrar a vocês o que está no coração do Pai. Eu não falo de mim mesmo, eu não invento sermão, eu não invento as coisas, eu falo o que o Pai me instruiu. Eu faço a vontade do Pai. E Jesus se anunciará o que há de vir. O Espírito Santo vem para anunciar o que há de vir. E está tudo escrito nas Escrituras. E sempre que alguém sai das Escrituras comete erros terríveis, como agora que disseram que o mundo ia se acabar, que disseram que o cavalo amarelo ia passar. Pessoas que jogam contra o Evangelho. Porque todas as vezes que você inventar coisas que o Evangelho não diz, você estará fazendo um gol contra o Evangelho, você estará chutando a perna de Jesus Cristo, porque se você é alguém da justiça, se você é alguém que crê em Jesus Cristo, se você é alguém que crê que o diabo já está julgado, você é alguém que crê que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é a norma suprema, é a suprema regra de fé e prática, e nós andamos por ela, nós andamos pelo que ela ensina, mas não pela maneira errada como eu a interpreto. Mas quando eu busco interpretá-la de forma correta, quando eu não me acho o dono, o Senhor, porque há muita gente arrogante, soberba, travestida de humildade, que diz que não precisa ler livros, que não precisa aprender com outros eruditos para pregar. Não, eles só pregam a palavra do jeito que eles entenderam. E às vezes, e muitas vezes, furam, e furam feio. Porque não tem a humildade de dizer, olha, tem 2000 anos de interpretação bíblica. Tem gente que gastou a vida para interpretar a Bíblia. E eu dependo desses irmãos para poder interpretar a Bíblia, porque eu quero conhecer o Deus que se revela na Bíblia. E aí ele diz assim, ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, e por isso eu vos disse que há de receber o que é meu, e há de vos anunciar. O Espírito Santo veio para glorificar Cristo. Todo o Evangelho que não glorifica Cristo,
toda a comunidade de fé que Cristo não é o centro, todo cristianismo onde Cristo não brilha intensamente na vida dos homens e mulheres, onde as suas palavras não se traduzem em vida, não é verdadeiro, é falso. É uma canoa furada. O Espírito Santo veio para glorificar Cristo. E não é aquela história como muitas pensam de glória, 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 glória. Não. O Espírito Santo veio para exaltar Cristo, para glorificá-lo, para que ele possa voltar para a glória, para que ele possa subir e saber que aqui na terra sua obra vai continuar, que vidas vão ser transformadas e que estas vidas vão glorificar e vão dizer: Jesus, eu te quero como meu Senhor, como meu Rei, como meu amo, tu és tudo para mim, tu és o meu libertador, eu te invoquei, eu fui salvo, eu gritei por socorro e o Senhor me atendeu. E por isso, meu amigo, cristão verdadeiro não paga preço, porque o preço já foi pago. Cristão verdadeiro não está esperando o melhor de Deus, ele descobriu que o melhor de Deus já veio. Cristão verdadeiro não diz: eu quero de volta o que é meu, não. Até ele já se entregou para Cristo. Cristão verdadeiro é aquele que agora diz como Paulo: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. É onde Jesus é exaltado, é onde Jesus tem a primazia, é onde Jesus tem a supremacia, é onde Jesus é primeiro, é onde Jesus é único, é onde ele está acima de tudo e de todos, onde o amor a ele, a dedicação a ele está acima da dedicação à esposa, ao filho, à filha. É onde, quando há conflitos, ele vence sempre, é onde ele é adorado, exaltado, seguido, imitado. Ele há de me glorificar. O Espírito Santo veio para mostrar a glória desse Cristo. Enquanto Jesus encobriu sua glória, o Espírito Santo vem e abre os nossos olhos para mostrar sua glória e dizer: olha, ele era humilde, ele é humilde, por isso ele veio aqui, andou no meio de vocês, comeu com vocês, mas vocês não o conhecem ainda como ele é de verdade. E aí lá no Apocalipse o Espírito Santo dá uma pequena visão de Jesus Cristo e mostra Jesus com os olhos como chama de fogo, com uma veste talar, branca, com um cinto de ouro, a voz era como a voz de muitas águas. Os seus cabelos eram brancos como a neve. E João, quando vê o Jesus ressuscitado, João cai prostrado aos seus pés. E Jesus bondosamente toca em João e diz: João, eu sou o Alfa, primeira letra, e o Ômega, o princípio e o fim. Estive morto, mas eis que ressuscitei e estou vivo para todo sempre. É Ele que é glorificado. No lugar onde líder é glorificado, o Espírito Santo não passou perto. No lugar onde as pessoas estão atrás da palavra do fulano, palavra do Beltrano, Jesus não passou perto. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que não tem menorá. Não é uma igreja do óleo ungido, não é uma igreja que tem símbolos de Israel. Não é uma igreja que fala língua estranha, ou que grita, ou que sapateia. Não é uma igreja que tem uma ortodoxia corretíssima. É uma igreja onde Jesus ocupa o primeiro lugar na vida de todos, onde Jesus é tudo em todos, onde porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória para todo sempre, é onde todos vivem para Jesus, é onde a gente se importa com a sua vida, é onde a gente vive para anunciar o Evangelho a você que está precisando clamar e dizer: Senhor, socorre.
E aí Jesus termina dizendo assim: um pouco e não me vereis. E outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para meu Pai. Jesus está dizendo duas coisas aqui. Primeiro, dentro de pouco tempo vocês não me verão mais. Vocês verão minha vida se esvair por vocês. E eu passarei o final da sexta, o sábado e o domingo numa tumba no meu corpo. Mas na sexta, no domingo de manhã, vocês me verão de novo, porque eu removerei a pedra de quase 2 toneladas, porque assim como o útero da mãe não pode sustentar um menino que já cresceu o suficiente para nascer, assim o seio da terra não pode suportar o Filho de Deus, a criatura não pode, a criação não pode suportar o Criador, e aí Jesus Cristo irrompe da sepultura, e a vida brota da morte, e ele triunfa sobre a morte, e ele diz: olha, eu morri, mas se ele tivesse apenas morrido, nós não teríamos certeza se o Pai teria aceitado o seu sacrifício. Mas como ele ressuscitou ao 3º dia, nós temos a certeza de que o Pai aceitou o seu sacrifício e nós podemos celebrar. E aí os discípulos deixaram de vê-lo e ficaram desesperados. E o viram de novo e se encheram de esperança. E aí ele sobe. E ele agora, através do Espírito Santo, comanda uma tropa de homens e mulheres, de Bíblia na mão, pregando o Evangelho e dizendo: arrependa-se, dizendo: você é mau, eu sou mau, você é injusto, eu sou injusto. Nós estávamos do lado do diabo, mas agora não estamos mais. Clame ao Senhor, invoca o nome do Senhor e será salvo. E aí a gente invoca, a gente gritou, a gente deu o grito da liberdade. Tem aquela história falaciosa que diz que Dom Pedro disse: independência ou morte. Mas nós gritamos para Jesus Cristo: salvação, senão a gente está debaixo de condenação. Pai, salva-me. A gente faz como Pedro, que já estava se afogando. A gente faz como o ladrão da cruz. A gente diz: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. A gente faz como Pedro. A gente diz: Senhor, salva-me. Sabe o que Jesus faz? Ele vem ao seu encontro. Quando você está desesperado, quando você está abandonado, quando você descobriu que você não presta, quando você descobriu que você é pecador, quando você descobriu que se morrer assim, vai direto para o inferno, quando descobriu que você era parceiro do diabo, que você era incrédulo, mesmo frequentando igrejas, que você rejeita a verdadeira justiça, quando você descobre tudo isso, não há outra coisa a fazer a não ser clamar e dizer: Senhor Jesus, salva-me. E aí você se arrepende. Ele só quer 2 coisas: que você se arrependa dos seus pecados, reconheça-os e creia que ele morreu em seu lugar para salvá-lo. E onde você estiver, seja você quem for, se você ainda não teve uma experiência com Jesus, pelo poder do Espírito Santo, eu rogo a Deus que o Espírito Santo haja na sua vida e mostre a você, assim como eu descobri, que eu não cria no Senhor Jesus, que eu sabia falar dele, que eu ouvia, que eu tinha minha religião, mas que eu estava completamente distante dos seus ensinos e de viver a vida que ele exigia. Que eu não conhecia a justiça dele e que eu rejeitava aquele tipo de vida que ele me chamou e eu até zombava.
E eu não sabia que assim fazendo, eu estava do lado do inimigo. Eu estava concordando com o diabo. Até que um dia, pela bondade de Deus, o Espírito Santo veio e iluminou meu coração. E eu compreendi que me manter longe de Cristo é o pior pecado que alguém pode cometer. Que me mantém incrédulo em relação a Jesus Cristo é um pecado que a pessoa comete. E que esse pecado, se não se arrepender, será o pecado que vai nos levar à condenação. E que vê alguém justo e não querer a justiça dele, e não querer imitá-lo, significa que eu sou mau. E se eu me oponho a essa justiça, e se eu me alio a esse mundo que se opõe a ela, a essa mídia apodrecida, a esse mundo apodrecido, se eu tenho vergonha de Jesus Cristo, e eu prefiro ficar do lado desse mundo apodrecido, porque eu tenho medo das consequências, da perseguição, da zombaria, isso significa que nós nos acovardamos, que nós somos um bando de Judas, e que nós preferimos estar do lado do erro. Um dia chegaram para Martinho Lutero e disseram: Lutero, você está dividindo a igreja, rapaz. Ele disse: melhor dividido pela verdade do que unido pela mentira. Nós temos um mundo que tem um discurso único, mas é um discurso em prol do pecado, em prol do diabo, é um discurso que o diabo assinaria embaixo. E aí muita gente não quer se voltar porque é covarde, porque não quer ser perseguido. E no momento em que o Espírito Santo revela a você que você é mau, injusto e que está do lado do capeta, se o Espírito Santo revela, você corre para Jesus, você clama por Jesus e você está disposto a sofrer por Ele, a viver para Ele, e você vai ver que vida é vida com Jesus. Agora é com você. Você agora vai tomar sua decisão. Você não é obrigado. Você pode rejeitar. Você pode me achar louco. Você pode achar o que você quiser. Mas agora a decisão está em suas mãos. E eu rogo a Deus que o Espírito Santo convença você. E que ao convencer, você tome ciência de quem você é e do que você precisa ser. Clame. Todo que invocar o nome de Jesus será salvo. Então hoje, onde você estiver, arrependa-se e grite. Assim como Pedro, que estava se afogando, disse: salva-me, Senhor. Grite, antes que seja tarde demais. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus.